Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a Ciência Trilogia Analítica, que faz a unificação da ciência, da filosofia e da espiritualidade, da teologia. Nós estamos aqui com os senhores para darmos seguimento ao programa sobre a ciência trilógica, né? E nós temos tratado bastante desse assunto sobre a corrupção. A corrupção como o cerne da patologia humana e social. E é um atributo, entre aspas, que não é somente de políticos, não é somente um atributo relativo a questões assim de desonestidade com dinheiro e benesses. Não, a corrupção ela começa no interior de cada ser humano, desde criança. A criança se corrompe e corrompe o próprio conhecimento, a própria saúde, o seu desenvolvimento, e o ser humano vai, ano após ano, se aperfeiçoando nessas técnicas de corrupção. E são tantas essas técnicas de corrupção, de falsear com a verdade, de sabotar o próprio desenvolvimento dos outros, os próprios vícios, tudo isso é uma corrupção. Corrupção ao ser, a corrupção da fé, a corrupção da ética, a ética interna, ética da vida, do dia a dia social, a pessoa que se comporta de uma forma alienada, não querendo saber da vida de ninguém, a não ser dos próprios interesses, é uma pessoa profundamente corrupta. As pessoas que veem o mal acontecendo no vizinho e na sociedade e acham que aquilo não lhe compete, ter nenhuma atitude em relação àquilo, é corrupção. O povo que elege políticos que oferecem promessas corruptas também são corruptos. Então, a corrupção, esse estudo é o primeiro e acho que o único estudo científico sobre a corrupção que Kepp colocou aqui na libertação pelo conhecimento, a idade da razão. Então, o indivíduo que não aceita a verdade, ele está corrompendo a própria inteligência. Ele corrompe o conhecimento e a inteligência e cria uma série enorme de doenças, problemas para si mesmo e para os outros. E nós ainda não estamos na idade da razão verdadeira, porque a humanidade se baseia na corrupção e nas emoções. Então, Kepp coloca aqui nesse livro que toda pessoa que age pelas emoções é uma pessoa corrupta. Então, meu Deus, né, dentro de casa, quantas brigas, sejam mulheres, sejam homens, sejam crianças, adolescentes, que partem para a briga, é tudo uma forma de corrupção. Corrupção ao ser, corrupção de diversas maneiras, né? E a humanidade, ela age de uma forma emocional, inclusive países que promovem guerras. E a guerra é o máximo da corrupção, né? O que se destrói numa guerra é uma super corrupção. E isso é importante que a humanidade saiba, que não é heroísmo, não. Não é uma questão de heroísmo, né? Vai ir para a guerra. A guerra é uma grande corrupção. Dr. Kepp. Essa questão, né, da corrupção é importante porque nós fomos para os Estados Unidos, a gente já ia fazer conferência lá, participar de congresso todo, inclusive do Viktor Frankl, né? Viktor Frankl era praticamente um colega que eu tinha nos Estados Unidos, só que ele não fazia psicoterapia. Ele era mais assim um escritor, escrevia livros muito importantes. E quando terminou a guerra, né, inclusive ele esteve 4 anos num campo de concentração.
quando terminou a guerra, ele escreveu um livro sobre a questão da consciência. E esse livro levantou o ânimo do povo lá que estava abatido com o final da guerra, a destruição, tudo. Então nós fomos para os Estados Unidos e fizemos uma clínica lá na rua 94 e número 96 ao prédio. Então, eu escrevi lá um livro, veja, mostrando que o país estava em corrupção. Por quê, né? Era no tempo do Ronald Reagan. Nesse tempo, então, havia a explosão da Bolsa. Então, toda pessoa que apostasse na Bolsa, que colocasse sua economia na Bolsa, poderia viver o resto da vida sem trabalho, nada, só viajando. Então, o Reagan, ele estimulou o povo a colocar o dinheiro a viver de juros, né? A viver de rendimentos da Bolsa. Então, mais uma vez, eu escrevi este livro mostrando que a corrupção do pessoal que estava no poder em 84 é que estava levando o país ao desastre. E a corrupção era provocada pelo quê, né? É que a pessoa queria, assim, ganhar dinheiro, pondo dinheiro, dinheiro pelo dinheiro. Então, o indivíduo, veja bem, que quer o dinheiro e não quer trabalhar para ter esse dinheiro, ou então quer mais dinheiro do que aquele dinheiro que ele tem, é uma pessoa corrupta. Então, a questão do dinheiro, veja lá essas ciências que eu assinalei como ciências anticristãs, de quem, né? Veja lá, tanto Freud como Marx, Adam Smith, Albert Einstein, Charles Darwin, principalmente esses 5, o que eles queriam, né? Qual é a corrupção do Freud? Freud queria curar o ser humano através da vida instintiva, a ponto da Melanie Klein dizer que se o indivíduo tivesse uma vida sexual normal, ele seria são. Mas como uma vida sexual normal é normal, é da natureza, não é uma questão que se torna assim, imoral por si. Agora, é claro que a briga, em consequência, questões sociais é outra coisa. Então, o Freud colocando isso, que o equilíbrio viria do instinto da libido sexual, é uma coisa de corrupção. E com a grande mesmo corrupção, quem fez, né? Veja, em segundo lugar, é o Karl Marx. Quem é o Karl Marx? Era um judeu alemão que escreveu um livro, O Capital. E esse livro, o Karl Marx, dava valor ao dinheiro. Então, o dinheiro seria visto como a fonte principal da felicidade. Então, quando eu atendo, inclusive pessoas muito ricas no passado, mesmo no presente, e dizendo, olha, não é o dinheiro que vai te dar saúde. O senhor ou a senhora que tem uma fortuna muito grande está sempre doente por causa disso, porque coloca
todo o seu bem-estar, a sua felicidade no dinheiro. Então, quem vai trabalhar para ter o dinheiro e não pelo trabalho em si, quem não gosta do trabalho é doente. Então, Karl Marx trouxe a doença máxima para a humanidade atual, né? Que todo mundo quer ganhar praticamente sem trabalhar o suficiente. Outro também que causou um grande erro foi Adam Smith. Ele era um pensador lá da Inglaterra. Ele também colocou dinheiro acima de tudo. E outro que, não tanto pelo dinheiro, mas colocando, por exemplo, a questão da matéria acima, foi Albert Einstein. Agora, o pior de todos é Charles Darwin, né? Que criou a teoria do evolucionismo. Vocês querem dizer alguma coisa a respeito desses anticristãos? Então, Dr. Kepp, eu gostaria de dizer que todos eles, na base, têm sempre a mesma coisa. São pessoas que rejeitam o ser divino, né? Eles estão todos invertidos. Então, por exemplo, tudo aquilo que Cristo, por exemplo, dizia que era verdade e que é verdade, esses anticristos, né? Eles falam o contrário. Então, por exemplo, no caso do... Na Bíblia diz que Deus, né? Deus é um espírito. Ele que criou a matéria. Entende? E a física hoje acredita que é a matéria que faz a energia, o espírito. Então é tudo ao contrário. O Pasteur, quando Deus falava lá na Bíblia, né? O que faz mal para um ser humano é aquilo que sai da boca e não o que entra pela boca. No caso do Pasteur, ele acha que são os vírus, os bichinhos que vão fazer mal para o ser humano, que vai trazer doença. Então são todos invertidos, não é verdade? Então, eu quero mostrar aí exame de sangue de uma pessoa assim normal, como que tem aparência totalmente normal e que tem a vida assim, vamos dizer, de acordo com a sociedade. Veja, esse exame de sangue, aí são glóbulos assim amontoados, compreende? Então, é uma pessoa que pensa no sim e no não. Então, mistura o que é certo com o que é errado. Agora, quem que faz isso é toda a humanidade. Por exemplo, a questão da física, né? É pensar que o movimento que cria a matéria, que cria tudo, do Isaac Newton, que ele trouxe essa ideia até baseada no Galileu. Então, essa ideia é uma ideia errônea, é uma ideia antiética, é uma corrupção, porque na realidade, né, a física errou totalmente, chegou na bomba atômica. O que é a bomba atômica? Cientista, o Henrique Fermi, me desculpe, mas ele chegou a, vamos dizer, na ideia dele, estourar o átomo, que eu falo que não é bem estourar o átomo, é assim, praticamente destruir a energética natural que torna, né, a pessoa, portanto, assim, desequilibrada. Então, é um outro erro, veja, né, que a ciência, como é que o cientista, né, começa a fazer bombas para explodir a humanidade? O cientista assim é imoral, não acha, César? Sem dúvida, Dr. Kepp, porque essa questão do cientista, ele está destruindo o planeta. Em vez de ele aceitar que a energia já existe antes da matéria e faz a matéria, com essa ciência invertida que a gente está hoje, com Albert Einstein, Isaac Newton, a gente está pegando a matéria e desintegrando ela. E o pior é que com esse tipo de energia, de forma de obter energia, a gente não só está desintegrando a matéria
os elementos naturais, como, por exemplo, combustível, as matas e tudo, mas também está desintegrando o próprio planeta. Eu acho que esses terremotos todos, essa variação climática horrível que a gente está sentindo ultimamente, vem do mau uso dessa energia, um uso invertido da energia, né? Então, toda a sociedade moderna está baseada em anticristos, né? Quer dizer, a ciência toda moderna é anticristã, né? Então, se a pessoa, por exemplo, a medicina, ou então a odontologia, acha que o problema vem tudo de fora, né? O dentista, questão de açúcar, né? Evitando açúcar não tem cárie. Não é nada disso. É uma questão mais interna, não é, doutora Heloísa? Sim, a principal causa da formação das cáries dentárias é emocional, psicológico. As pessoas que são muito raivosas, furiosas, angustiadas, ansiosas, é que formam cárie dentária. E isso prova até que na infância, a idade 3, 4 anos, que corresponde à fase analsádica, que as crianças são mais agressivas, são as que têm essa fase que tem mais cárie dentária. E os dentistas acham que é porque comeram mais açúcar, não escovam bem os dentes. Não é nada disso, é por causa do lado emocional. São mais agressivas, raivosas, formam mais cáries. É por isso. Então, e a questão da medicina, né, doutora Julieta? Como é que a medicina agora se baseia só na indústria farmacêutica, né? Então, o rapaz entra lá para ser médico e vai aprender o quê, né? Vai aprender a lidar com medicamentos, né? Então, é por isso que a indústria farmacêutica promove, né, muitas faculdades de medicina, ajuda os novos médicos, principalmente, a congressos, tudo, para aprender a dar remédio para dar lucro. O que acha, doutora Julieta? É verdade, está assim hoje, né? Os médicos aprendemos a receitar medicamentos e os pacientes acreditar que a resposta está também no tratamento com um medicamento X. Então, por exemplo, para antidepressivos, para 100 pacientes que tomam antidepressivos, apenas 12 realmente têm alguma resposta. Então, olha que interessante. Vendem aos montes dos medicamentos mais vendidos no mundo e eles não têm essa eficácia toda, né? Porque o problema está na vida psicológica, na vida emocional. E é isso que o paciente, e claro, os médicos deveríamos dar nossa atenção principal, a vida psicológica e emocional. Porque é fácil, né? O médico recebe o cliente, faz exame de sangue no laboratório e o próprio laboratório dá os dados, então receita, bom, tem esse sintoma, esse tipo de sangue, então dá um tipo de remédio de acordo para curar aquele sangue. Então, mas e a causa, né, fundamental, que é a psicológica, né? Então, a medicina psicossomática foi abafada pela indústria que não queria que tratasse o ser humano também pela vida psíquica. Porque tratando o ser humano pela vida psíquica, né, é claro, né, que o indivíduo sara sem gastar dinheiro com medicamentos. De acordo? Totalmente, Dr. Keppe. E nós vemos isso na prática, nos hospitais, nos consultórios. O paciente que quer se conhecer, tem essa coragem e humildade de ver os problemas, ele responde muito rapidamente ao tratamento psicanalítico e evita, né, esse custo dos tratamentos químicos. Agora a pessoa toma um remédio, faz mal, então tem que tomar o outro
para tirar o mal do remédio anterior. Agora eu queria falar em questão, né, da mídia, né? A questão da mídia, pelo amor de Deus, a mídia só fala agora, algumas mídias, do presidente atual. Se entra um presidente que não é de acordo com essa mídia, então a mídia não fala. Como a mídia seria como a ciência, mostrar o que existe. Se aquele presidente fala nisso, mas tem outras qualidades, ou outro, isso não tem nada a ver com a opinião do jornalista, do indivíduo do jornal, da revista, que tenha, por exemplo, a divulgação. A mídia é para mostrar o que existe. Se não mostra, então não é mais mídia. De acordo, jornalista Ortiz? Olha, doutor Kepp, essa é a maior corrupção que eu acho, porque o senhor fala que a mídia é a consciência social. Ela tem que ser uma ciência. Então, o jornalista tem que ver a verdade, o que está acontecendo e transmitir para o público. Ele tem que ser um cientista do fato e um artista da palavra, para poder transmitir o que ele viu. Só que o que eu noto, assim, já notava quando eu trabalhava na mídia, é que o jornalista é assim, se ele vê um fato que ele não gosta que aquele fato exista, então ele começa a negar aquele fato, omite, não dá notícia nenhuma, ou então deturpa. E hoje em dia, Dr. Kepp, estão usando muito os dados em off, sabe? Então, por exemplo, vem uma pessoa, faz uma entrevista. Aí ela não gosta do entrevistado, mas o entrevistado fez uma coisa muito bonita, e ela não quer admitir. Então ele começa a falar, não, ele fez isso, mas fontes que não querem se identificar dizem que ele fez isso de ruim, isso de ruim. E é tudo invenção da cabeça do jornalista. Então a corrupção não é só na direção do jornal, está também na própria atitude de muitos jornalistas. Agora tem a questão do direito, né? A questão do direito é importantíssima, porque o direito que se faz não é o direito, é um direito da cabeça do juiz. Se ele acordou aquele dia com o fígado doente, então ele vai condenar todos os, vamos dizer, réus que tiver. Então, o doutor Rodrigo está tentando, né, mostrar o direito assim correto. O direito correto já existe, vamos dizer, ligado à teologia. É o direito que já vem dos antigos, que misturavam, né, que mais se baseavam na questão, né, da justiça divina. Então, agora, se baseia na justiça do ser humano. Se o indivíduo for injusto, não tiver equilíbrio, como é que vai ser, né, Rodrigo? A grande preocupação do direito é justamente proporcionar justiça, mas a justiça só é possível com a unificação dos três campos, né? Que é a teologia, a filosofia e a ciência. Agora, infelizmente, eu acho que, na minha opinião, pelos estudos que nós estamos fazendo na faculdade, nas faculdades trilógicas, né? É que com os movimentos dos pensadores modernos, né, como Auguste Comte, com o positivismo, então houve esse desvio, né, do verdadeiro direito, que era aquele direito antigo, greco, romano, ou mesmo na época de Salomão, todos esses grandes sábios,
para uma questão do voluntarismo, né? Onde que o ser humano coloca no direito aquilo que ele acha que é certo. Então, acho que houve um grande desvio aí, a humanidade se perdeu com essa atitude do positivismo, de abandonar essas 3 principais questões que é a teologia, a filosofia e a ciência. Então, como estamos no fim, é importante os senhores saberem que a questão da beleza, por exemplo, a questão da beleza nos estudos de filosofia, nos estudos de ciência, geralmente não é considerada e é fundamental. Por exemplo, a beleza, música, pintura, arquitetura, tudo que é de arte é algo assim para o alto, algo que não falha, né? Se, por exemplo, um pintor vai pintar uma pessoa, em vez de pinta uma deformação qualquer, ele vamos dizer, é antipintor. Ele não é um verdadeiro pintor. A música dodecafônica, música estridente, não é verdadeira música. A música verdadeira é aquela que segue as leis. Então, parece que o demônio, viu, tomou conta da ciência mesmo, afastando a orientação divina que vinha dos antigos, né? Assim, dos judeus do Antigo Testamento e principalmente de Jesus Cristo e o pessoal que segue, né? Tá bom, estamos na hora. Até a próxima. Até. Faculdades trilógicas. No cenário social atual, de forte pressão psicológica, nota-se nas pessoas muita angústia, frustração, insônia e depressão. O estresse causado por essas emoções levam às chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, perturbações psíquicas que se refletem no físico. O que está por trás de tudo isso? Será que tem algo a ver com o que pensamos e as nossas emoções? Será que o que a gente pensa e sente se reflete nos resultados que planejamos para as nossas vidas? O quanto realmente conhecemos de nós mesmos? O verdadeiro autoconhecimento é mais profundo e transformador. Gestão de conflitos, pós-graduação Lato Sensu ou extensão universitária. Aulas online. O conteúdo é baseado na ciência de Norberto Kepp, psicanalista, com mais de 40 livros publicados e mais de meio século dedicando nos estudos e pesquisas que se comprovam nas práticas terapêuticas. Faculdades trilógicas. Matrículas abertas o ano todo. Acesse www.fatri.edu.br.